Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponto de Acumulação. E nesse vídeo nós estamos dando continuidade ao nosso curso de Python. Nesse vídeo nós iremos conhecer os principais exceptions que acontecem em Python. E o que são exceptions? Exceptions na verdade são erros. Isso acontece em qualquer linguagem de programação, isso vai acontecer com você quando você estiver programando em qualquer linguagem. Em Python não vai ser diferente. Quando você estiver codificando, programando lá, escrevendo seu código e for rodar, eventualmente você vai se deparar com erros, certo? E aí é interessante, é importante você como programador saber conhecer esses erros, entender o que eles significam e também saber como tratar esses erros. E essa questão de saber tratar o erro, a gente não vai ver nesse vídeo, isso vai ficar para um vídeo futuro. Nesse vídeo, o que a gente vai fazer é simplesmente conhecer alguns dos principais erros que podem acontecer em Python. E também num outro vídeo, em uma aula futura, a gente vai também aprender como que a gente cria os nossos próprios erros personalizados. Pois muito bem, sem mais delongas, vamos conhecer aqui alguns dos principais erros que podem acontecer quando você estiver programando em Python. E o primeiro tipo de erro que acontece é o que a gente chama de syntax erro, certo? Esse tipo de exception ele acontece quando você, usuário, programador, está lá escrevendo o seu código e você acaba escrevendo, digitando algo que está fora dos padrões da linguagem, certo? Não está obedecendo aquelas regras de sintaxe e gramática que a linguagem exige. Eu trouxe aqui dois exemplos, certo? Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tenta dar um print no texto, só que a gente abriu o parênteses e esqueceu de fechar o parênteses, certo? Isso vai acabar acarretando um erro. E nesse segundo exemplo, a gente tentou usar um operador, que é o igual, 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 certo? Que embora isso faça sentido em algumas linguagens, como JavaScript, esse operador em Python ele não existe, certo? Portanto, isso também vai acarretar um syntax erro. Estou aqui no Colab para a gente tentar ver o que acontece na prática quando a gente tenta rodar um código que contém um erro, certo? Vocês já podem ver que a própria IDE aqui, que no caso o Google Colab, já está apontando um erro, certo? Está aqui sublinhado de vermelho, certo? E a própria IDE já está dizendo que esse parêntese não foi fechado. Mas caso a gente não note isso e acabe rodando essa célula mesmo assim, quando a gente tenta rodar, certo? Você vê aqui que aparece um syntax erro, certo? E aí o Python já diz também o que está acontecendo, né? Tem um input incompleto, tá faltando aqui fechar o parênteses, certo? Isso aqui é uma das maneiras de você tratar o erro, que é simplesmente você corrigir o erro, certo? Mas como eu disse, em aulas futuras a gente vai ver outras técnicas de lidar com o erro que podem ser bem úteis, certo? Então, rodando aqui novamente a célula, temos aqui que ela rodou sem nenhum problema, certo? E o próximo aqui também, a ideia também já está apontando aqui, que deu um erro aqui na escrita. Quando a gente tenta rodar, acontece aqui outro syntax erro, certo? Uma sintaxe inválida, certo? Isso não existe, esse operador igual, 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 certo? Então, corrigindo aqui para o operador igual, por exemplo, a gente obtém aqui que a célula roda normalmente. Podemos até testar novamente aqui esse aqui é outro syntax erro, certo? Que a gente o operador do igual é um operador de atribuição, certo? Então a gente não pode usar esse operador para atribuir um valor, que no caso aqui é string 1, a outro valor. A gente só pode atribuir um valor a uma variável, certo? Então, vamos voltar até aqui como um outro exemplo, certo? Mas vamos voltar aqui para o exemplo original. Eu vou até copiar e colocar um exemplo 3 aqui, já que me ocorreu agora essa ideia, né? Isso aqui é outro syntax erro. Um outro tipo de erro muito comum que acontece em Python é o chamado type erro. Quando que acontece esse tipo de exception? Ele acontece quando você tenta realizar alguma operação que ela não existe, ela não é permitida para o tipo de objeto que você está trabalhando. Por exemplo, nesse exemplo 1 aqui, a gente tem esse inteiro 1, temos um string 2, certo? A gente está tentando somar esses dois valores e esse tipo de coisa não é permitido. A gente não consegue somar um string com um inteiro. A gente pode somar um inteiro com float,
certo? Somar dos strings, como a gente já viu em aulas anteriores, mas somar um numérico com um string, isso não é permitido, certo? Então isso aqui é um type erro, você está tentando realizar uma operação, certo? Que não é permitida para o tipo de dado que está sendo envolvido aqui no código, certo? Uma outra operação, um outro exemplo aqui de type erro, certo? Você tem aqui uma lista, certo? Com algumas peças aqui do xadrez, certo? De strings, certo? E a gente está tentando acessar essa lista na posição 1, certo? Mas não é a posição 1 inteiro 1, é a posição 1 string 1, certo? E isso também não acontece porque somente números inteiros podem ser utilizados como índices em listas, certo? Então você está tentando fazer uma operação que não é permitida para o tipo string, certo? E nem para o tipo float também. Se a gente tentar botar um float aqui em 1.0, também vai dar errado. Muito bem, de volta aqui ao Google Colab, certo? Vamos rodar essas células aqui com o type erro, certo? Então temos aqui o exemplo 1, onde a gente está tentando somar um inteiro com um string. Ao tentar rodar essa célula, a gente tem um type erro, né? E ele já diz aqui o porquê está acontecendo esse erro, né? Você está tentando fazer uma operação não suportada entre os tipos int e float, e string, certo? Então, esse tipo de coisa que não acontece. Se a gente corrigir isso para um 2 ou até um float, então já não tem nenhum problema, a célula roda normalmente, certo? Mas voltando aqui para string 2, o erro acontece, certo? E aqui o outro exemplo, certo? Como comentado, a gente está tentando acessar um índice de uma lista, mas sem utilizar um inteiro, certo? Então vamos rodar aqui essa célula. Então temos aqui um type erro e novamente o Python já especifica, ele já explica o porquê desse erro está acontecendo, certo? Os índices de uma lista devem ser inteiros ou slices, a gente vai ver o que é slice em aulas subsequentes, mas índice só pode ser inteiro ou slice, não pode ser um string, certo? Mesma coisa aqui se eu tentar trocar por um float, certo? Novamente, ele dá o mesmo erro porque ele diz que índice só pode ser inteiro ou slice. Bem, o próximo tipo de erro que a gente vai ver é o chamado value erro. Ele é muito parecido com o type erro, mas existe uma diferença filosófica entre eles, né? Quando que acontece esse tipo de erro? Ele acontece quando a gente está tentando executar uma operação que ela é permitida pelo tipo de dado que a gente está trabalhando, certo? Mas de alguma forma esse dado está errado, está inconsistente ou não funciona corretamente, certo? Como assim? Então aqui nesse primeiro exemplo, o que a gente está tentando fazer aqui? A gente está tentando fazer o passe da string 1 para o tipo inteiro, certo? Então esse int aqui não é o tipo int em si, é a função int que vai retornar um inteiro, certo? Ela recebe uma string, certo? Ou um float como entrada, certo? E tenta converter esse valor recebido em um inteiro, certo? Então aqui vai acontecer de boas, né? Vai ser bem sucedido porque ele vai pegar esse string que é 1 e vai transformar em um inteiro 1 sem nenhum problema, certo? A questão toda acontece quando a gente tenta pegar essa string k, certo? E tenta transformar isso em um inteiro. Não vai dar certo, certo? Porque não tem como transformar a string k, um caractere k, em um inteiro. Mas tem como transformar a string 1 em inteiro, certo? Então isso aqui é um value erro. Por quê? Porque essa função int, ela recebe como parâmetro uma string ou um float, certo? Porém, não é toda string que ela consegue realizar essa operação, certo? Então, o tipo de dado está correto, ela está recebendo um string, certo? Só que o dado, de alguma forma, não está consistente ou está incoerente. Não é todo string que ele vai receber que ele vai conseguir fazer o passe de forma correta. Nesse outro caso aqui, a gente vai importar a biblioteca math, certo? Que ela possui funções para realizar operações matemáticas, certo? E uma dessas operações é calcular a raiz quadrada, certo? Que é aqui essa função sqrt, certo? Então, é possível calcular a raiz quadrada de 4, isso vai dar 2, certo? Vai tornar um float 2, certo? Então, isso aqui recebe como entrada, essa função recebe como parâmetro um inteiro, um float, um valor numérico, certo? Mas, porém, todavia, entretanto, não é qualquer valor numérico que ele vai conseguir fazer esse cálculo, certo?
apenas valores numéricos positivos, certo? Então, se a gente tentar passar um negativo, ele vai dar um value erro, certo? Então, o tipo de dado que eu estou passando aqui é correto, é um tipo inteiro, um tipo float, certo? Porém, ele está com um valor incorreto, porque tem que ser positivo para que possa funcionar, certo? Um outro exemplo aqui eu tenho aqui uma lista, eu estou querendo calcular, eu chamo na função index. Então, a função index, ele recebe qualquer coisa como parâmetro, certo? E ele vai procurar essa coisa, esse valor, dentro da lista e retornar o índice dele, certo? Só que se ele não encontra esse valor dentro da lista, ele vai retornar um value erro, porque esse valor não existe dentro da lista. Pois bem, de volta aqui ao Colab, temos aqui esses 3 códigos que eu copiei e colei lá das notas de aulas e vamos tentar rodar. Como disse, o que é esperado acontecer nessa primeira célula? Ele vai printar aqui o 1, porque a função int vai conseguir fazer o passe corretamente da string 1 para o inteiro 1. Só que esse segundo print vai falhar, certo? Então, no esperado ele printou aqui o 1, que é esse primeiro cara aqui, certo? Mas deu um value erro nessa outra linha, certo? E aqui, novamente, ele explica o erro que está acontecendo, né? Ele tentou... Você passou um literal inválido para a função int, certo? Ele só consegue receber com strings que possam ser interpretadas como números inteiros, certo? Eu posso até rodar aqui uma outra coisa aqui, para mostrar que não é só strings que ele recebe, ele pode receber também um float. Por exemplo, um 2.3 aqui, ele vai converter aqui para 2, né? Certo? Então, converteu aqui para 1, converteu aqui para 2, certo? Ele arredondou para baixo, basicamente isso, certo? Mas, novamente, o K ele não conseguiu, certo? Porque ele não consegue interpretar essa string K como um valor inteiro. Nesse segundo exemplo, como eu comentei, a gente vai ter que importar uma biblioteca, que no caso é a biblioteca math. Isso aqui eu vou explicar mais a fundo em aulas futuras, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou precisar me utilizar de um código que não é o código que está na biblioteca padrão do Python, certo? Tudo isso aqui que a gente estava fazendo até o momento, assim, a função print, certo? As operações com string, listas, tudo isso está no que a gente chama de biblioteca padrão do Python. Ou seja, você não precisa fazer um import, você só escreve o código e roda sem nenhum problema. Mas a biblioteca math, certo? Ela é uma biblioteca que já vem com Python, mas não está no que a gente chama de built-ins, certo? Então, qualquer coisa que eu precise utilizar que esteja dentro dessa biblioteca, eu preciso dizer explicitamente o Python, importa a biblioteca, porque eu vou precisar usar coisas dela, certo? E se eu não tiver isso aqui, ele também vai dar um erro, certo? Que a gente vai ver também logo em seguida. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou tentando calcular raiz quadrada de 4, isso aqui vai dar bom. Posso botar prints aqui. Print raiz 1 e print raiz 2, para vocês verem como raiz 2, né? Para você ver como vai dar certo o meu print, mas o segundo não vai dar certo, certo? Então vamos rodar aqui. Então ele imprimiu aqui corretamente a raiz de 4, certo? Que é um 2, ele vai tornar um float 2, certo? Mas aqui deu erro, né? Já sublinhou aqui a linha que deu erro, porque deu um velho erro e ele está dizendo aqui que o domínio da função está incorreto, certo? Isso porque, como eu expliquei, para calcular a raiz quadrada tem que ser números positivos, na verdade não negativos, né? O zero também está incluso aqui. E um outro tipo de value erro vai acontecer aqui nesse exemplo, em que a gente vai procurar o índice de um elemento que não existe na lista e como ele não vai encontrar esse elemento na lista, ele vai retornar esse value erro, certo? Então, como esperado, aconteceu um value erro e ele aqui diz o porquê que esse erro foi levantado, né? Esse valor rainha não está na lista. Pois bem, dando prosseguimento aqui, o próximo tipo de erro que a gente vai ver é o attribute erro, certo? Ele acontece quando a gente tenta acessar uma propriedade, um atributo, um método em um objeto que não possui essa propriedade, não possui esse atributo, não possui esse método, certo? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, a gente tem uma string ABCD e a gente está tentando fazer o append do essa string, só que vocês devem lembrar que o append ele é um método que
de objeto do tipo lista. Certo? E aqui a gente não tem um objeto do tipo lista, aqui a gente tem um objeto do tipo string. E objetos do tipo string não possuem esse método append, esse atributo append. Certo? Então vai dar erro aqui. Nesse segundo exemplo, a gente tem um texto, certo? 1, 2, 3 aqui. Aí eu converto esse texto aqui para int, certo? E a conversão aqui, esse passe vai ser bem sucedido, porque eu posso interpretar esse 1, 2, 3 como inteiro, 123, certo? E depois eu tento fazer chamar o método upper nesse texto. Certo? Só que o texto ele nasce como string, só que depois eu sobrescrevo o valor dele, ele passa a ser um inteiro. E um tipo int. E objetos do tipo int não possuem esse método upper. Esse aqui é um método de strings. Então vai dar um erro aqui, certo? Pois bem, de volta aqui ao Colab, vamos rodar aqui essas células com esses códigos e ver como que o erro vai aparecer, né? Então, rodando aqui. Então, como eu falei, esse ABCD aqui, isso aqui é um string. E o próprio Python já está dizendo o que aconteceu aqui, né? Deu um atributo de erro, que objetos do tipo string, eles não possuem esse atributo append, né? Na verdade é um método, mas é chamado aqui de atributo, certo? Mesma coisa aqui no exemplo 2, certo? A gente começa com um texto, a gente começa com um string, que possui o método upper, mas no meio aqui do processo, essa variável texto se transformou num variável do tipo int, certo? Que não possui o atributo upper. Certo? Exatamente. Tipo int aqui, objeto do tipo int, não possui atributo upper, certo? Isso aqui é o tipo de coisa que pode acontecer, né? Tipo, você começa com uma variável e aí você se embananou aqui no meio do código e não percebeu que você transformou essa variável em outro tipo, certo? Esse é um tipo de coisa que pode acontecer no código real, certo? Partindo então para o próximo tipo de erro que você pode encontrar ao programar em Python, nós temos o name erro. Esse tipo de erro acontece quando a gente tenta acessar um objeto ou trabalhar com um objeto que ele não está definido, certo? Ou que de alguma forma não está disponível, certo? Por exemplo, nesse exemplo aqui a gente definiu uma variável chamada name1, certo? Garry Kasparov, um famoso jogador de xadrez, certo? E a gente tenta dar um print aqui em name, certo? E esse tipo de coisa que acontece, você pensa no nome de uma variável e aí depois você tenta usar um outro nome diferente, certo? Você refatorou o código e esqueceu de trocar o nome das variáveis corretamente, certo? Então, esse tipo de coisa que acontece, certo? Não existe a variável name aqui, certo? Existe name1, certo? Então, quando a gente tentar dar esse print aqui, o Python vai procurar, cadê essa variável name? Não está no escopo, não existe, certo? Existe o name1, mas ele não consegue saber que você quer o name1 em vez do name. Ele vai procurar um name. Ele não vai encontrar e vai levantar um erro, certo? E esse segundo exemplo aqui, aqui a gente está tentando usar a biblioteca math, né? Aquele mesmo exemplo lá de cima. Nós queremos calcular a raiz quadrada de 4 usando um método da biblioteca math. Mas se você não disser explicitamente para o Python, Python, eu quero usar algo da biblioteca math, então, e botando lá o código import math, certo? Ele não vai saber do que se trata isso, certo? Então ele também vai levantar um name erro. Ok, voltando aqui para o Colab, vamos ver aqui a questão dos name erros, certo? Então, no primeiro exemplo aqui, você vê que a própria ideia do Colab já está dizendo, essa variável name não está definida, certo? Então, antes de rodar, você já sabe que deu errado aqui, mas vamos rodar só para ver o que acontece, né? A gente roda aqui, então ele deu um name erro. Name, foi até engraçado, ficou name, certo? Então, mas essa variável name não está definida, certo? Posso trocar ou não? Posso trocar, sei lá, uma variável chamada de variável, certo? Rodar aqui. Name variável is not defined, ou seja, não está definido. O que está definido aqui é o name1, certo? Agora sim, quando rodar, vai dar bom. Então, printou aqui o nome do Garry Kasparov. O outro exemplo como eu falei, a gente vai tentar usar a biblioteca math sem ter importado a biblioteca. Só que nesse caso aqui vai dar certo. Eu vou rodar, vocês vão ver porque que vai dar certo. Eu vou até botar aqui printar raiz, certo? Então vou rodar isso aqui, vocês vão ver que vai dar certo, certo? Mas eu vou explicar o porquê, certo? Então deu certo aqui, ele printou a raiz, certo? Mas
Renan, você disse que ia dar um erro, então eu disse que ia dar um erro porque eu não importei a biblioteca math. Mas se vocês lembrarem, eu importei ela bem aqui em cima. Quando a gente tentou o outro exemplo, cadê? Já me perdi aqui. Cadê? Daqui. Eu importei aqui, bem aqui, a biblioteca math. Então, quando eu rodei essa célula, toda essa biblioteca math já ficou, digamos assim, guardada na memória, no escopo aqui do Google Colab, certo? Então, o que eu posso fazer nesse caso aqui é fazer com que o Google Colab esqueça todo o escopo que ele tem. Ou seja, o que quer dizer isso na prática? Todas essas variáveis que eu criei até o momento, certo? Raiz 1, raiz 2, name, né? Peças, tudo isso aqui, texto, ela está na memória aqui do Google Colab. Então, por exemplo, eu vou rodar aqui texto. O que é texto? Certo? Texto aqui é 1, 2, 3. Certo? O que é raiz 1? Raiz 1. Vai dar a raiz de 4 lá, né? Agora eu estou aqui lá, name, né? Name. Na verdade, name 1, né? O que é o name 1? É o Garrett Kasparov. Então, a gente roda a célula, mas essas informações que a gente roda nas células, elas não somem. Elas ficam guardadas aqui no escopo do Google Colab. Então, quando eu importei a biblioteca math lá naquele outro exemplo, ela ficou guardada, certo? Então, o que eu posso fazer aqui é reiniciar a sessão, certo? Porque vai acontecer, ele vai apagar todo o escopo que tem dessa sessão, a gente vai ter que fazer tudo do zero, certo? Então, reiniciar a sessão. E agora eu posso rodar aquela célula lá do... Cadê a célula? É o último aqui, né? Certo? Agora sim. Como eu reiniciei a sessão, eu apaguei toda a memória, tudo que estava no escopo aqui não existe mais, certo? E, portanto, a biblioteca math que havia sido importada também não existe mais no escopo, certo? Então, e como ela não foi importada ainda, lembra que eu não rodei as outras células, só estou rodando essa célula, certo? Então, dá esse name erro, ou seja, o name math is not defined. Ele não conseguiu encontrar o que é esse math, certo? Porque eu não importei. Então, a maneira correta de fazer isso aqui é import math, rodar. A maneira correta, assim, é recomendado que você faça todas as importações no começo do notebook, certo? Lá nas primeiras células. Mas aqui, para fins didáticos, vamos deixar assim mesmo, certo? Note que se eu apagar isso aqui, rodar de novo, vai dar certo, porque eu já fiz o import do math, então ele já está no escopo novamente, certo? Mas, por exemplo, se name 1 aqui, não vai estar mais no escopo, porque, como eu disse, eu reiniciei. A única coisa que está no escopo agora é a biblioteca math e essa variável raiz, certo? Todo o resto das células que eu não rodei não está mais no escopo aqui dessa seção do Google Colab. Bem, prosseguindo aqui para o nosso próximo tipo de erro, nós temos o index erro, certo? E é bem simples, isso aqui acontece quando a gente tenta acessar um índice que é inválido, certo? Por exemplo, a gente tem aqui essa lista com algumas peças de xadrez, certo? Que ela possui 3 elementos, certo? E a gente está tentando acessar a lista no índice 3, certo? Mas lembra, em Python, e na verdade na maioria das linguagens, a contagem de índice começa pelo 0, certo? Então tem o índice 0, o índice 1, o índice 2, certo? Aqui o rei está no índice 0, o cavalo está no índice 1, torre está no índice 2. Não existe um elemento no índice 3 dessa lista, certo? Porque como ela tem 3 elementos, vai até somente ter um índice 2, certo? Então se eu tentar rodar isso aqui, ele vai dar um index erro, que ele estourou o limite aqui dessa lista. Pois bem, estamos aqui no Colab, certo? Vamos ver aqui acontecendo ao vivo um exemplo de index erro. Vamos aqui rodar a célula e temos nosso index erro, certo? List index out of range, ou seja, o índice da lista saiu do range aqui que está definido. E por fim, para finalizar essa aula, a gente vai ver um outro erro famoso que é o zero division erro, certo? Isso aqui acontece quando você tenta dividir por zero, certo? É uma coisa muito simples. Ou seja, a situação em que isso acontece é bem singular, certo? Você tenta dividir por zero, vai acontecer isso, certo? Então aqui temos um exemplozinho simples, certo? Você tem 2 variáveis,
na verdade, 3 variáveis, você tem um A 6, B3, você redefine aqui o B como sendo B menos A sobre 2, certo? Só que B menos A sobre 2 é 0, né? Ou seja, o que acontece aqui? Você calcula primeiro A sobre 2, vai dar 3, 3 menos 3 é 0. Quando você tenta calcular o C, que é A sobre B, você vai incorrer nessa divisão por 0, né? Porque nesse ponto aqui do código B é 0, certo? Então você vai levantar esse tipo de erro. Então bora aqui rodar no Colab e ver se essa tentativa de divisão por 0, certo? Rodando aqui, então, divisão erro, você tentou dividir um float por um número 0, o que não é permitido. E por fim, para encerrar essa aula sobre erros, essa primeira aula sobre erros, porque a gente vai ter uma aula depois mais completa, comentando outros tipos de erros que podem acontecer, por exemplo, um key erro, um lookup erro, certo? Mas por enquanto esses são os erros que você precisa se preocupar, certo? E aí tem uma dica de ouro para toda vez que você estiver programando em Python, ou na verdade em qualquer linguagem, e acontecer um erro, certo? E a dica de ouro é ler a mensagem de erro, certo? Leia o que a gente chama de traceback, certo? A gente viu os vários exemplos que tinha aqui e aparecia a mensagem, que é o que a gente chama de traceback, dizendo qual foi o erro que aconteceu, em que linha que aconteceu, e também ele diz o que foi que aconteceu. Dá uma pequena mensagem. Às vezes, eu admito, o Python não é muito... a mensagem que o Python escreve não é muito clara, você às vezes mais confunde do que ajuda, certo? Mas na maioria das vezes, aconteceu um erro, você lê a mensagem, você já entende o que aconteceu, certo? E já tem uma ideia de como começar a corrigir esse erro, certo? E falando em correção de erros, certo? A gente também vamos ter uma aula só para falar sobre tratamento de erros, certo? Uma das formas de você tratar o erro justamente corrigindo o erro, certo? Mas às vezes não tem como, às vezes você vai ter que... O erro vai acontecer e você vai ter que saber lidar com esse erro em tempo de execução, ou seja, e o código não vai poder quebrar, então você vai ter que antever, você como programador vai ter que antever que o erro pode acontecer e você mesmo vai ter que pensar na solução para fazer caso o erro aconteça, certo? Isso é o que a gente chama de tratamento de erro, mas isso fica para uma aula mais para o futuro. Por enquanto é isso, certo? Lembrando que os links para essas notas de aula e para o notebook vão estar na descrição, certo? E até a próxima.